Temos aqui, então, Flávio Dino vota acompanhando o relator. Temos aqui também o voto de Flávio Dino, o documento que já foi disponibilizado também no site do Supremo Tribunal Federal. Portanto, dos 4 ministros que fazem parte da primeira turma do STF, já temos 2 votos. Flávio Dino vota pela prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Olhando aqui o documento de forma rápida, reitera, também os perigos derivados da liberdade do condenado, diz que ainda existiu algumas fugas para outros países de deputados federais, perpetradores de crimes similares e conexos, citando também o fato de Alexandre Ramagem e de Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. E temos, portanto, Flávio Dino seguindo o voto do relator para manter a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Isabel Mega. Pois é, estou lendo aqui esse voto do ministro Flávio Dino, votou muito rápido, né? Assim que foi aberto o sistema, a gente teve o voto do ministro Alexandre de Moraes e, na sequência, o ministro Flávio Dino, Estevão, que só pelo fato dele ter escolhido inserir o voto dele por escrito, já é para mostrar a linha de argumentação sustentando a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim como Moraes fez, ele faz todo um histórico que tem muita relação, inclusive, com todo o processo da trama golpista, porque ele vai falando dos elementos que demonstram forte vínculo da organização criminosa com os acampamentos do 8 de janeiro. Então, ele vai fazendo todo esse histórico para, diante disso, votar pelo referendo integral da decisão cautelar do ministro Alexandre de Moraes com a decretação da prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro. Por que é importante a gente frisar o fato do ministro ter escolhido colocar o seu voto escrito? E o ministro Flávio Dino costuma fazer isso, tá? De todos os ministros, ele é um dos que mais preferem isso, de colocar os argumentos dele no sistema virtual, porque não necessariamente eles fazem isso, mas o ministro escolhe, portanto, fazer isso e ele faz toda... A gente está lendo juntos aqui, mas pelo que já deu para perceber, ele faz toda uma recuperação do que foi também o processo da trama golpista, com destaque para o exercício de liderança dessa estrutura criminosa, esse exercício que foi atribuído ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Fala sobre vários pontos do acórdão também, da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, com a aplicação dessa pena a mais de 27 anos de prisão, e cita que justamente essa condenação a mais de 27 anos de prisão, aí abre aspas para o que ele diz, esta condenação presta-se, inclusive, a comprovar a periculosidade do agente, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que a pena aplicada pela primeira turma foi uma pena muito alta. Jair Bolsonaro teve a pena mais alta dos 8 réus em julgamento no núcleo crucial da trama golpista pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, o que o ministro Flávio Dino sustenta no voto dele é que essa condenação presta-se, inclusive, a comprovar a periculosidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, só alguns pontos que vão gerando atenção. Ele atende aquele argumento sobre o requisito da garantia da ordem pública, fala que isso evidencia também a necessidade da garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista as circunstâncias que foram descritas, de todo esse processo. Diz que é pertinente lembrar que entre os moradores em risco estariam, inclusive, idosos e crianças, o que sublinha a insuportável ameaça em curso. Isso se referindo a quem mora no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o bairro do Jardim Botânico, uma região densamente povoada. O ministro Flávio Dino frisa isso na decisão. Então, ele via risco também em relação àquelas pessoas que moram por ali, inclusive idosos e crianças, e isso também está sublinhado aqui na decisão do ministro Flávio Dino, no voto, melhor dizendo, do ministro Flávio Dino. Ele também frisa o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal já assinalou a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de uma reiteração delitiva que justificam a decretação de custódia cautelar
para a garantia da ordem pública. E vai tecendo vários argumentos aqui que robustecem e acompanham 100% a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu, portanto, a prisão preventiva ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Flávio Dino fala em idoneidade da prisão preventiva, envolvimento em organização criminosa, risco de reiteração delitiva. Então, tudo isso aparece aqui como justificativas. E cita também, eu falava do ramagem, né, presente no voto do ministro Alexandre de Moraes, o voto do ministro Flávio Dino também cita, demais disso, as fugas para outros países de deputados federais, perpetradores de crimes similares e conexos. As fugas citadas mostram, e essa frase está em negrito, Estevão, profunda deslealdade com as instituições pátrias, compondo um deplorável ecossistema criminoso descrito no acórdão da ação penal. Então, olha como ele sobe o tom da crítica em relação a isso. É claro que aqui tem recado para Eduardo Bolsonaro, tem recado para Alexandre Ramagem, o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que você já pode falar de fuga, essa saída clandestina de Ramagem, que tem uma condenação também prestes a ter a pena determinada de execução, e o ministro Flávio Dino, a aspa é bem forte, vou repetir aqui, fala que as fugas citadas mostram uma profunda deslealdade com as instituições pátrias, compondo um deplorável ecossistema criminoso. Então, ele aproveita este voto no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal sobre essa análise da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro para dar outros recados também em relação aos outros condenados. Estevão.